Olá, sejam bem-vindos ao canal da psicóloga Tamires Alencar. Estamos de volta agora no ano de 2024 com novos temas para vocês, seguidores. Esse mês de abril, nós temos a campanha de conscientização do autismo e a Clínica Neuroespectro está com o tema Autismo em Cores. E para a nossa live, eu convidei a fonoaudióloga Kátia Bezerra, que é especialista em TEA, ABA, estimulação precoce. E lá na Clínica Neuroespectro, ela realiza teste da linguinha, reabilitação pós-frenectomia e também a fonoterapia. Seja muito bem-vinda, Kátia. Oi, Tamires. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer enorme de estar aqui com você e contribuir com esse tema do autismo. Muito obrigada por sua participação. Então, nós vamos hoje falar sobre a diversidade na comunicação autista, que são dúvidas recorrentes de muitas famílias. Eu vou iniciar com algumas perguntas para que Kátia, através da sua experiência, possa responder para a gente de uma forma objetiva. E também você que está nos acompanhando pode interagir conosco enviando a sua pergunta. Vamos lá, primeira pergunta, Kátia. Qual é a diferença entre linguagem, fala e comunicação? Ai, Tamires, é uma pergunta assim que todas as pessoas me fazem. Tem muitas pessoas têm muitas dúvidas e confundem. Porque pensa assim, linguagem é a mesma coisa de comunicação é a mesma coisa de linguagem. Não é bem assim. A linguagem é a capacidade que nós temos de se expressar, se comunicar com o meio. Já a comunicação é um processo que nós temos de informar as nossas ideias, pensamentos. E a fala é a organização e quando nós conseguimos articular e expressar o que nós queremos com o meio. Então tem essa diferença. Fala, linguagem e comunicação. Fala é o que se articula, se expressa. Comunicação é a capacidade que nós temos de entender o mundo. E a comunicação é um processo de se comunicar. Exemplo, eu e você estamos aqui nos comunicando por um tema que é o autismo. Muito bem. Na avaliação neuropsicológica, a gente percebe a linguagem também através da escrita, né? Isso através dos códigos, como os números, também faz parte da linguagem. Já no caso, pode existir a fala em atraso, que é a expressão, né? A fala expressiva, comunicação da linguagem expressiva, mas não necessariamente uma comunicação receptiva está prejudicada, né? Isso, exatamente. Muito bem. Então, quando considerar um atraso de fala? Bom, nós pais temos que ficar muito alerta, muito atento, desde bebezinho. Porque até mesmo o choro do bebê é uma forma que ele tem de se comunicar. O choro é uma linguagem, é uma forma que ele tem como se comunicar com os pais e relatar, falar o que ele está sentindo. Então, nós temos que estar alerta. Essa é uma das primeiras coisas. A outra coisa, o olhar. O olhar também é uma linguagem. Como aquela criança olha, como aquela pessoa se comunica. O apontar, o gesto. Então, a gente vai observando o desenvolvimento dessa criança. Como é que ela está? Como, vamos dizer assim, uma criança com 5 meses, ela já é para estar o quê? Sentada, ela já consegue explorar um pouco, que já é uma linguagem, ela está querendo algo, ela vai colocar a mamadeira na boca, quando ela tem a necessidade. Então, é uma forma de se comunicar, dizer aos pais o que está sentindo, que quer algo e se expressar por meio dessa linguagem corporal. Então, no caso, o atraso da fala vai ser observado com os marcos do desenvolvimento. O marco do desenvolvimento. Entendi. Então, quando é que os pais devem se preocupar que uma criança de 0 a 2 anos, por exemplo, está com atraso de fala e dentro dessa preocupação eles perceberam o que eles devem fazer? Bom, uma criança, ela, desde a gestação, ela já tem uma habilidade auditiva presente. Então, quando você pega um bebê muito quietinho, estou falando de bebê, muito quietinho, que não tem nenhum reflexo, nenhuma ação com os sons,
Aí a gente já começa a se preocupar. Pô, por que que o meu bebê não localiza? Por que que o meu bebê não se assusta? Então, é algo a ser investigado e procurar ajuda mais rápido. Uma das primeiras coisas que temos que observar é a audição, como essa criança está. Beber não é para ficar quieto, beber é para estar ativo. Muitos pais dizem, meu bebê é muito, meu filho é muito ativo, muito hiperativo. Que bom que seu filho é ativo. Tá respondendo aos estímulos, os né? estímulos. Então, imagina só, Tamira, estou com um bebê, uma criança, quando eu falo assim, bebê, 1 ano. Essa criança, ela não fala nem as bilabiais, que é pá, mã. Não tem esses balbucios. Então, é algo que você fica alerta e que você tem que procurar ajuda o mais rápido que você puder. Não esperar, como muitas vezes as pessoas dizem assim, meu filho, o irmão dele era assim, a mãe dele era assim, o pai dele era assim. Demorou para falar. Existe uma tabela, assim, um gráfico que quanto mais você demora para estimular aquela criança, para investigar, mais difícil vai ser ter uma boa reabilitação, tanto na linguagem como na fala e se comunicar também. Então, Kátia, sempre eu digo, procure ajuda, não aceite só uma opinião, não aceite, porque é uma criança, ela necessita se comunicar de alguma forma, com olhar, com choro, com movimento de cabeça, com buscar, que é o explorar. Enfim, ela tem essa necessidade. Espero ter respondido o que você quer, Tamires. Ótimo. Então, no caso, eles devem buscar um neuropediatra, não é isso? Ou um pediatra mesmo. Assim, em primeiro momento, quando a criança ela começa, ela vai fazer um CD, acompanhamento. Eu estou falando de CD porque, como sou especialista em atenção primária, então tive essa oportunidade de estar dentro. O CD, que é um acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, e geralmente o médico ele vai avaliar aquele desenvolvimento, como a criança está. Se a mãe percebe qualquer coisa de errado, qualquer movimento, procure, não aceite quando alguém chega e diz assim, não, mãe, tá tudo normal. Quem sabe é você, mãe. Você está com o seu filho. Não é o médico, não sou eu, não é a Tamires, não é ninguém. É você está observando. E não é coisa de cabeça de mãe, não. Mãe sabe. Mãe é o melhor médico, mãe é o melhor tudo. E ela tem algo errado, mesmo que seja aquela mãe de primeira viagem, que temos muitos medos, muita angústia. Intuição, né? Mas a gente conhecemos nossos filhos. Tem algo errado. Tem algo errado. Um otite, vou dar um exemplo bem simples, Tamires, desculpa, mas vou falar assim mesmo. Um otite, algo bem simples. Otite é uma dor de ouvido, é muito comum acontecer em criança e com isso pode ocorrer uma perda auditiva no bebê. Tá entendendo? Muitas das vezes nem percebemos que aquela criança tá com líquido saindo pelo ouvido, sabendo que ela tá chorosa e tal. Mas aquela otite pode ocorrer uma perda auditiva. E aquela perda auditiva pode provocar o atraso da fala, certo? Porque a criança não vai escutar, e se ela não escuta, como é que ela vai pegar aquele som, interpretar e falar? Então, no caso, o caminho seria a mãe levar para o pediatra, né, Isso. sinalizando o que ela está observando, esperar o retorno desse pediatra, ser estimulado pelo fono, né? Até mesmo fazer exames auditivos e aí começar a investigação, né? Porque nesse primeiro momento, talvez, dependendo da idade, não tenha um diagnóstico fechado especificamente para um transtorno do neurodesenvolvimento. Não tem como. Infelizmente, não tem como você dar Você pode ter hipótese que essa criança tem algumas características, mas não significa que essa criança é autista. Não é bem assim. Na avaliação neuropsicológica de bebês, a gente faz o quê? Um rastreio do desenvolvimento, né? A gente não vai fechar o diagnóstico. Vai entender se além desse comprometimento da fala existem outros comportamentos que direcionem para o TEA para também incluir, além da fonoterapia, algumas outras intervenções. Pois vamos dar continuidade. Todo atraso de fala pode indicar o autismo? Acho que você já respondeu, né? Já. Não, nem todo atraso pode ser autismo. Infelizmente, ainda tem muitos diagnósticos que, porque a criança não fala, é considerada
autista. E não é bem assim. Não A gente é. tem que fazer uma Tem que avaliação investigar. aprofundada. Exatamente. Inclusive de outros órgãos, né, do corpo da criança para ver como é que ela responde a esses estímulos. E lembrando também que nós necessitamos desse apoio da equipe multi, porque eu sozinha não posso dizer, eu preciso investigar, eu passo para a Tamires, eu posso passar para um neuro, posso passar para um médico, pediatra, para um físico, porque é em conjunto que nós conseguimos fechar um diagnóstico. Isso. Então, pais, fiquem em alerta naquelas consultas que são muito breves, muito rápidas e já sai com o diagnóstico ali, né? Às vezes o profissional nem olha para o seu filho e já sai com laudo, né? Desconfie disso, tá? Tem que ter muita cautela, principalmente nessa fase do desenvolvimento. Então vamos lá. Existe método ou abordagem mais indicada para a intervenção fonoaudiológica em crianças com atraso de fala? Bom, cada criança é única, certo? Então você tem que fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação, ter um vínculo, fazer um plano terapêutico para essa criança. Porque assim, tia Kátia, ela não gosta muito de dizer assim, eu vou trabalhar tal método com essa criança, porque muitas das vezes o método que é para você não é para o outro. Então tem que ser algo assim, você tem que ser muito sensível, né? Observar, ver, fazer aquela anamnese bem delicada, bem minuciosa, bem arrumadinha para poder fazer um plano terapêutico. Existe sim, Tamires, várias abordagens da fonoterapia, né? Com evidência, várias. Científica mesmo, várias mesmo. Mas no caso, o profissional que tem a sensibilidade de entender se aquele paciente vai evoluir com aquela abordagem. Isso, porque muitas das vezes você recebe um encaminhamento e diz assim, fonoterapia prompt. Poxa, como é que você vai fazer o prompt? Aí você pega aquela criança e observa que não há necessidade. Não há necessidade do prompt. Não, terapia ABA. Nós sabemos que existem dois métodos, duas formas de ABA. ABA naturalista e a convencional, a tradicional. Aí você pega uma criança que ela tem um TDAH, vamos supor. E tem a forma da gente estimular ela, colocar ela no cantinho para se organizar. Mas é criança, gente. Eu gosto é imprevisível. Né? Você pode planejar 1001 terapia, mas na hora é você que está com a criança. Então você tem que. Eu gosto do ABA naturalista porque você observa o comportamento dela e a partir daquele comportamento você consegue fazer uma boa terapia com a criança, interage e ela termina desenvolvendo as suas habilidades que você tanto quer. Sim, sim. Ou seja, não é uma receita de bolo, né? Não é um padrão que é aplicado para todas as crianças com atraso de fala. Então, a fono ela vai fazer a anamnese com os pais, vai observar a criança no primeiro atendimento para poder definir qual é o melhor plano de intervenção e qual é a melhor abordagem. Muito bem. O protocolo, Kátia, é o mesmo, independente se há um diagnóstico, se há um laudo de TEA ou não, ou seja, é uma criança com atraso de fala, certo? Então, independente se ela tem um diagnóstico de autismo ou não, é o mesmo protocolo? Não. Ok. Muito bem. Então, quantas horas de terapia, é uma pergunta, né, bem recorrente no consultório, são necessárias para autistas não verbais? Eu sempre comento com os meus pais e com todas as pessoas assim que eu conheço que terapia não se faz só em consultório, faz em casa. Não adianta você pagar uma terapia caríssima, colocar um monte de terapia para sua criança, achando que essa criança vai desenvolver. É mentira. Essa criança ela vai se estressar. No lugar de você conseguir que essa criança tenha um bom resultado, não vai ter. Não vai fluir. Não vai fluir de forma alguma. E é experiência mesmo. Eu vejo que tem muitos pais, sabe, que terapia não sei o que, terapia... Gente, teu filho, ele necessita de terapia, não tantas. 5 por semana de fono, dá um exemplo minha. 5 de fono. O que adianta tu passar 45 minutos, 1 hora comigo, com a fono, em casa tu não dá continuidade? Tu pai, você passa 24 horas.
São estímulos que o seu filho necessita. Seu filho necessita que você se comunique com ele, que você brinque com ele, que você nomeie, que você dê função às coisas. Isso. Não é uma terapia. Aquilo dali vai deixar sua criança extremamente irritada, estressada, não vai querer ir para terapia e vai ficar, sabe, não vai desenvolver de forma alguma, desreguladíssima. Pode criar, inclusive, fobia, né, desse ambiente terapêutico por conta de tantas terapias. A criança está em desenvolvimento, ela tem necessidades únicas, tem necessidade de brincar. E às vezes a gente escuta no consultório, Kátia, que tipo assim, meu filho é o filho único, ele não tem relacionamento com outras crianças, por isso que ele ainda não desenvolveu a fala. Mas o adulto também é um modelo de fala para aquela criança. Exatamente. Então, assim, às vezes um tempinho que você passa ali com seu filho, abrindo um livro, não é? Indicando as figuras, nomeando objetos, reconhecimento de cores, e você vai conversando, vai interagindo, onde você está desenvolvendo a fala também, né? A comunicação. E não precisa de muito tempo, como eu sempre falo também. No momento que você chega com a criança, olha, mamãe, cadê? Isso é comunicação, você está dando corpo para ela. Mas eu vejo que é mais fácil um celular para uma criança. É mais fácil você deixar sua criança de frente à tela, que ela vai ficar tranquila. Infelizmente, a tela está sendo um dos maiores vilões que está ocorrendo nesse atraso da fala e da linguagem da criança. Já faz parte da nossa anamnese, né? Perguntar Pois quantas horas de telas a criança tem acesso. Mas você já percebe, você pega uma criança e a criança não pode ver o celular que está lá, já vai direto, é o dedinho. E você sabe que essa criança é vicioso, tela é vicioso. São muitos estímulos, muitas cores, né? Eu entendo demais que nós pais não temos, Tamires, tempo. 24 horas para de 10 minutos, 30 minutos, eu sempre digo à mãe, marca 20 minutos, eu quero 20 minutos. Brinca com teu filho, senta, leva ele para a cozinha, nomeia um objeto, no banheiro, vai fazer alguma coisa com ele, vai fazer cosquinha, na barriga, dentro de... Isso é importante para a criança. Também. Pois parques, andar de bicicleta. E apontando coisas, né? Isso é desenvolver uma boa linguagem, uma boa comunicação. Isso. E desenvolver a fala, gente. São coisas simples, mas que nós deixamos sempre passar. É verdade. Então, vamos lá. Como os pais ou cuidadores podem estimular a fala e a comunicação das crianças em casa? Eu acho que já foi bem explorado, né, esse tema. Vamos para o próximo. Quais os meios ou recursos de comunicação aumentativa e alternativa temos disponíveis no momento para autistas não verbais ou outras pessoas com prejuízo na comunicação verbal? Bom, que bom, graças a Deus que temos muitos recursos de comunicação alternativa e aumentativa. Infelizmente, não temos muitas pessoas que saibam modelar e que têm acesso, mas temos. Precisamos mais, sim. Eu particularmente, na comunicação alternativa, eu gosto muito de usar 2 protocolos, mas a minha especialização que eu tenho de curso é o POD. Tem um PEX e tem um POD. Porém, existem vários recursos no celular, em aplicativos, que você consegue estimular sua criança brincando. Celular não é só para mexer em YouTube. Celular existe muitos. Tamires, se você puder, depois você pode colocar lá no seu algumas dicas, alguns nomes de aplicativo que eu posso te passar. Ótimo. Certo? Que existe. E tem muitos que são de graça, que a criança ela vai apontando, ela vai nomeando e ela vai se escutando também, né? E aprender a se comunicar. E pode ser usado não só pela criança, como pelo adulto. E aí ela vai apontando várias coisas para formar uma frase, para solicitar uma água, né? Já a comunicação aumentativa, quando a gente fala alternativa, a gente tem os protocolos, certo? Alternativa é algo que eu tenho para dar alternativa àquela criança de se comunicar. Sim, aumentativa é quando eu dou mais vocabulário, mais ações, mais coisa para aquela criança, que pode ser um objeto. Lembra quando eu estava falando na cozinha? Que você pega lá na cozinha, olha filho, pega para mim o prato. Entendi. Entendeu? Isso eu estou aumentando
vocabulário dessa criança e ela está aprendendo. Entendi. Então, no caso, as tecnologias, né, podem Ajuda ser muito. benéficas nesse sentido, como o caso dos dispositivos e tablets, né, até mesmo levar para a escola, né, para que a criança também possa ter esses estímulos. Então, além dos protocolos, ainda a gente tem aplicativos, né, essa parte tecnológica que ajuda muito. Eu gostaria muito que as escolas, creche, outros lugares tivessem mais oportunidade, tivesse como se fosse uma matéria de poder introduzir a comunicação alternativa e aumentativa, porque a modelagem não é só no consultório. Sim. Não pode ser só no consultório. Sim. Você tem que estar em casa, você tem que estar no meio, tem que modelar tudo. E a rotina Pai, da criança, mãe, escola, papagaio, tudo. Casa, né? Então, infelizmente, ainda falta muito. Ainda falta esse acesso, esse cursos mais acessíveis, pessoas mais capacitadas, faltam. E a sensibilidade também de como você olhar aquele objeto, aquele recurso e transformar em uma comunicação alternativa e aumentativa para aquela criança. E é válido também para quem tem apraxia, né? Não só para apraxiar a afasia do idoso, porque eu estou até saindo do tema da infantil e indo para o idoso, porque a comunicação aumentativa porque realmente a pergunta é para independente do TEA, né? Quem tem prejuízo na comunicação verbal. Né? Então, temos esses recursos aí, independente da faixa etária, né? Que ajuda ele a se comunicar em casa, na escola, em outros ambientes. Mas temos ainda esses desafios do acesso a esse sistema. Então, vamos lá. Existe um tempo esperado pelos pais e terapeutas para avaliar a evolução do paciente não verbal? É como eu tinha dito antes, cada criança é única. Tem crianças que quando os pais te ajudam, você tem uma evolução rápida. Mas tem crianças que não. Por isso que é importante a anamnese, uma investigação, o contato com outros profissionais, para você poder fazer um bom plano terapêutico, para ter uma boa evolução. Eu não posso dizer assim, Tamires, o seu filho vai falar com 3 meses. Não pode prometer nada, né? Não posso, porque a fala é uma função do cérebro, né? E é a mais difícil, se você é uma das habilidades mais difíceis que tem é a fala. Você consegue reabilitar mais rápido uma disfagia. Até mesmo você consegue reabilitar uma perda auditiva com implante coclear, com aparelho, enfim. Mas a fala é algo muito complexo. É muito complexo, eu não posso. Nenhum fono, ele não pode dizer, 10 sessões, seu filho vai falar. Não, cada criança é única, não existe nenhum dedo na mão igual, então não tenho como te dizer isso. Então é sempre importante destacar a constância, né, do tratamento, porque isso aí também influencia na evolução, começar e parar, não dá continuidade ao plano de intervenção. Como também está estimulando em casa em paralelo, que é orientado pela profissional no consultório, né? E também dá essa oportunidade da criação de vínculo, né? Família, escola e profissionais, terapeutas, para que todos estejam com o mesmo objetivo, né? A mesma direção. Aí funciona, se tiver com esse mesmo objetivo, a terapia funciona e funciona mesmo, de verdade, e muito rápido. Não posso dizer, é um mês, funciona, mas se não tiver esse alinhamento, funciona não. Verdade. Eu sou prova disso porque eu vejo aqui no consultório como é a evolução dos pequenos. Poderia, Kátia, nos relatar algum caso específico de paciente, seja criança, adulto ou idoso, que evoluiu a partir desses recursos, seja pela comunicação aumentativa, seja pelas abordagens, dentro do seu trabalho na prática clínica? Sim. Eu tenho um bem recente mesmo, e essa criança, ela chegou para mim, uma simples brincadeira, e a mãe, ela pediu para ser colocada comigo. Eu, nenhum instante, eu planejei nada, eu não sabia se essa criança fazia fono, deixava de fazer, enfim. Sim. Ela foi para mim, e o encaminhamento dessa criança tinha dois tipos de protocolo, que seria o PROMPT e o ABA. Essa criança, ela tem TEA, ela tem apraxia e ela tem TDAH. Uma criança muito difícil.
muito. Assim, o diagnóstico dela é muito difícil e essa criança não falava. Não falava. Essa semana Ela repassada... tem quantos anos? Ela tem 6 anos. A semana repassada, a mãe olhou para mim e disse assim, brincadeira, tá, gente? Você deu água de chocalho ao meu filho? Eu disse, não, mãe. E um certo dia eu chamei ela, Tamires, e disse assim, mãe, eu preciso conversar com você. Você sabia que eu não tinha tal coisa, eu tinha aba, mas eu não tenho um prompt. E no encaminhamento relatava, mas ela afirmou que queria... Uma exigência, né? Uma exigência que veio o encaminhamento. E eu disse para ela, mãe, eu não trabalhei com seu filho nenhuma dessa metodologia. E ele evoluiu. Muito. É como eu estou te dizendo. A mãe relatou para mim, ela disse, você deu água de chocalho ao meu filho, o que foi que você fez? E essa criança, ela está se comunicando tão bem, ela evoluiu tão bem, muito. Agora você diz assim, Cati, tu usou o quê? Não foi água de chocalho não, viu? Primeiro, eu usei amor. Segundo, eu usei abordagem de linguagem pura, aquela que eu aprendi na faculdade. E terceiro, o mais lúdico possível. Não obriguei a minha criança a fazer algo, porque não é fácil, gente. Questão de tudo direitinho. Imagina o TDAH. Automatizado. Né? E o TDAH, tu acha que um TDAH vai fazer isso? Não. Não vai. Para ele vai ser muito difícil, vai ser estressante, vai irritar ele. Então eu usei da forma mais lúdica que eu podia, a imaginação que você... E hoje essa criança, eu queria que você... Ela tá lendo, Tamires. Ela tá lendo. Todas as vezes que eu atendo ela, eu fico feliz da vida. Eu tinha até comentado com a mãe. Eu digo, mãe, nesses dias a gente vai ter que diminuir o atendimento dele. Porque eu sei que ele tá sobrecarregado com tantas terapias, certo? Mas essa criança, gente, é gratificante. A realização profissional para mim. Da gente, é o que vale a pena isso. E isso me deixou muito feliz, vocês não imaginam. Então, é um caso muito recente. Eu não estou com ele nem há um ano. Não faz um ano, faz pouco tempo, não faz tanto tempo. E ele não falava, ele não montava frase. Certo? Não montava. Era um processo de leitura, né? Que leitura faz parte da linguagem, né? Mas assim, eu estou feliz. Muito obrigada. Parabéns, Kátia, pelo seu trabalho e também pela evolução dos pacientes, né? Então, nós vamos ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queira contatar a Kátia, tá? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E enviem suas perguntas que a gente vai responder nos comentários, tá bom? Então, até breve. Visitem e nos sigam a página da Clínica Neuroespectro e da psicóloga Tamires Alencar. Boa noite! E para você que ainda não fez a sua inscrição no nosso evento, que acontecerá no dia 30 de abril no Shopping La Plaza, em Juazeiro do Norte, a partir das 18 horas, é uma terça-feira. O nosso evento de encerramento da nossa campanha de conscientização do autismo da Clínica Neuroespectro com o tema Autismo em Cores. Esse evento é destinado para pais atípicos ou mesmo cuidadores, tá? Eu vou deixar aqui na legenda o nosso contato, porque nós ainda temos algumas vagas. Esse dia será incrível, teremos algumas programações com odontologistas, psicólogos e também sorteios de brindes, coffee break e uma mensagem acolhedora de mães atípicas. Então não perca essa oportunidade, entre em contato conosco e faça a sua inscrição.